tiveram um encontro com Deus. Mas nós somos as pessoas mais felizes do mundo porque nós conhecemos a verdade. Nós temos Deus no nosso coração. Nós sabemos que nessa vida, nesse mundo, nós estamos sujeitos sim a situações de sofrimento, de enfermidade, de doença. Mas nós cremos que existe um Deus que governa todas as coisas. E o que dá sentido à nossa vida é a existência de Deus. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus presente. E Ele está aqui em nosso meio. Deus está aqui. Por mais que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, Deus está aqui. E Deus, Ele merece ser adorado. Deus, Ele merece ser exaltado. Ele nos amou tanto que deu o seu único filho por nós. Jesus veio a esse mundo e Ele sofreu por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. Amém. Ele morreu por nós. Glória Nós a Deus, merecemos aleluia. exaltar o nome dEle. Ele merece ser glorificado. Ele merece ser exaltado. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor existe e o Senhor nos ama. Nós somos pecadores. Senhor, nós não temos nada de bom para oferecer, mas a Tua palavra diz que o Senhor nos amou tanto que deu o Seu único Filho por amor a nós. Jesus veio a esse mundo para morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Quando o Senhor suportou aquela coroa de espinhos, foi por nossa causa. Quando o seu corpo foi transpassado, foi por nossa causa, foi pelos nossos pecados. A Tua palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor. O Senhor morreu em nosso lugar. Nesse momento, Senhor, nós queremos Te exaltar e Te glorificar. Obrigado, Senhor. Nós queremos declarar que Tu és um Deus santo. Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Pai de amor. Nós cremos que o Senhor nos ama. Nós cremos que o Senhor não nos deixa sozinhos. Por isso que nós estamos aqui, Senhor. Obrigada, Porque nós confiamos no Teu amor. Nós confiamos que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Para cada um de nós, o Senhor tem um propósito. Nós não estamos sozinhos. O Senhor cuida de nós. Nós confiamos no Teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer por cada um de nós. Senhor, nesse momento a Sua palavra vai ser pregada. E eu Te peço, Pai, a Tua ajuda, porque eu sou falho. E as pessoas que vieram aqui, elas não vieram para ver um homem falando, mas elas vieram para ouvir a palavra de Deus. Nesse momento eu peço, Pai, que o Senhor possa me capacitar. Eu não quero falar nada do que eu penso, nada do que eu acho. Eu quero apenas transmitir a Tua palavra verdadeira, pura, que tem poder de transformar a vida de um ser humano. Me usa, Senhor. E na minha limitação, na minha fraqueza, o Senhor possa passar por coração de cada um que está aqui tudo aquilo que o Senhor deseja falar nessa tarde. Esse é o nosso pedido. No nome de Jesus. Amém. Momentos antes de Jesus ir para a cruz, Jesus ele começa a se despedir dos discípulos. E os discípulos eram homens que durante 3 anos seguiram Jesus. Esses discípulos, esses homens, eles abriram mão de tudo, deixaram tudo para seguir Jesus, para viver com Jesus. E naquele momento os discípulos, eles não entendiam que para Jesus salvar a humanidade, Jesus precisaria morrer na cruz. Eles não entendiam isso. Os discípulos, eles não entendiam que para Jesus mostrar o seu poder, para Jesus mostrar a sua glória, Jesus teria que morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia. Os discípulos não entendiam isso. E muitas vezes nós somos como os discípulos. Muitas vezes acontecem situações em nossa vida, que nos trazem sofrimento, que nos trazem dor, e nós não entendemos. Há muitas situações que acontecem na nossa vida
que o nosso pensamento é: por que está acontecendo isso? Por que comigo? Por que isso teve que acontecer logo agora? Por que isso está acontecendo na minha família? Por que isso está acontecendo com os meus filhos? Há muitas situações que acontecem na nossa vida, que nos trazem dor, que nos trazem sofrimento, e nós não entendemos. Os discípulos não entendiam porque Jesus teria que morrer na cruz. Quando Jesus falava para os discípulos que ele teria que sofrer, que ele teria que padecer, os discípulos não entendiam. Quando Jesus começa a se despedir dos discípulos, e Jesus começa a falar para os discípulos que ele voltaria ao Pai, os discípulos não entendiam e por isso eles ficavam tristes, eles se entristeceram. Para os discípulos, a cruz era o símbolo do fim. Para os discípulos, a morte de Jesus significava o fim. Para os discípulos, saber que Jesus iria morrer na cruz, para eles era saber que eles teriam que voltar para aquela vida que eles haviam abandonado. Então, quando Jesus começa a se despedir dos discípulos, os discípulos começam a se sentir abandonados por Jesus. E muitas vezes nós somos como os discípulos. Quando essas situações chegam em nossa vida, que nos trazem dor, que nos trazem sofrimento, em alguns momentos nós chegamos até a pensar que Deus nos abandonou. Em alguns momentos, quando a situação é muito difícil, quando há muito sofrimento, há muita dor, na nossa mente o pensamento que passa é: por que Deus me esqueceu? Por que Deus permite eu passar por isso? Por que Deus, se Ele me ama, por que isso está acontecendo com os meus filhos? Se Deus ele é bom, se Deus é misericordioso, por que Ele não salva o meu marido? Por que Ele não salva o meu filho? Por que essa enfermidade, se eu sirvo a Deus? E muitas vezes a sensação que nós temos é que Deus nos abandonou. Quantas pessoas que hoje não creem mais em Deus? Quantas pessoas que hoje dizem que Deus não existe porque um dia aconteceu uma situação na vida dela de dor, de sofrimento, e ela não entendeu o porquê. E ela se sentiu abandonada por Deus e ela perdeu a fé. Quantas pessoas hoje que creem que Deus não existe, quantas pessoas que tentam provar que Deus não existe. E como seria triste para nós se Deus não existisse. Como seria triste para o homem se não existisse um Deus. Como seria triste para mim e para você se Deus não existisse. Quando nós paramos para pensar o que é a vida, é claro que todo mundo quer viver. Nós não queremos morrer. A vida vale a pena ser vivida. Na vida nós temos sim momentos de felicidade. Nós temos sim momentos de alegria, de prazer. Mas quando nós paramos para pensar o que é a vida, nós percebemos que a vida ela é uma sucessão de problemas. Hoje você está vivendo um problema, você enfrenta esse problema, você vence esse problema, amanhã tem outro problema para você enfrentar. Nós estamos vivendo nessa vida e a todo momento nós estamos sujeitos a uma enfermidade. A todo momento nós estamos sujeitos a um acidente, sofrer um acidente. A todos os momentos nós estamos sujeitos a uma traição, a uma decepção, a crise, a humilhação. A todo momento nós estamos sujeitos à dor e ao sofrimento. E como seria triste para o homem se não existisse um Deus? Como seria triste para mim e para você se Deus não existisse? Imagina, você vem a esse mundo e aqui você sofre, aqui você fica doente, aqui você é decepcionado, você é machucado, você é humilhado, você é ferido, você perde uma pessoa que você ama e depois de todo esse sofrimento você morre e você cai no esquecimento. Como seria triste se fosse assim? Nós que servimos a Deus, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa felicidade, a nossa esperança é saber que existe um Deus que está no governo de todas as coisas. Amém. A nossa esperança, a nossa alegria é saber que por mais que nós passamos aqui o sofrimento, por mais que nessa vida nós teremos problemas, nós confiamos que por trás de todas as coisas existe um Deus que cuida de nós. Glória a Deus, amém. Por trás de todas as coisas existe um Deus que nunca nos deixou. Nós que servimos a Deus, nós vamos passar sim pelo sofrimento. Mas nós que servimos a Deus, quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para o nosso passado, nós vemos a dor, nós vemos o sofrimento, mas nós também vemos a mão de Deus. Quando eu olho para trás,
Eu vejo sim as marcas do sofrimento que eu passei, mas eu também vejo a mão de Deus. Amém. Foi Deus que me trouxe aqui. Tudo que eu passei era Deus me dirigindo para chegar a esse momento. Se hoje eu estou aqui, quando eu olho para o passado, quando eu olho para as coisas que eu vivi, eu vejo que foi Deus que cuidou de mim. Foi Deus que me protegeu. Foi Deus que me fortaleceu. Quando você olha para a sua vida e você vê tudo que você passou, tudo que você sofreu, você vê a mão de Deus. Você sabe que hoje você está aqui porque um dia Deus cuidou de você, Deus te livrou, Deus te protegeu, Deus estava no controle. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria, saber que nós estamos sim aqui nesse mundo, sujeito a dor e sofrimento, mas nós sabemos que existe um Deus que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Amém. Por mais que hoje nós vivemos uma situação que nós não entendemos, talvez hoje você possa estar vivendo uma situação que você não entende. Por que está acontecendo isso? Mas se você confiar em Deus, um dia você vai olhar para o seu passado e nessa situação você vai enxergar a mão de Deus. Ele te livrou, Ele te protegeu, Ele te fortaleceu. E quando você chega em um lugar e você olha para trás, é porque Deus te levou até ali. Ele te conduziu. Seria muito triste para nós se não existisse um Deus. O que dá sentido à nossa vida é saber que tem um Deus e Ele tem propósito para todas as coisas. O que dá sentido para essa vida sofrida é saber que existe um Deus que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, inclusive a dor e o sofrimento. Se Deus não existisse, todo o sofrimento, todo o problema que nós passamos seria em vão. Como seria triste para os discípulos se a cruz fosse o fim? Como seria triste para aqueles discípulos se a morte de Jesus fosse o fim? Eles teriam que voltar para aquela vida vazia, para aquela vida sem sentido. Mas nós sabemos que a morte de Jesus não foi o fim. Ele morreu na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está vivo. Jesus começa a se despedir dos discípulos e Jesus fala para os discípulos: olha, eu vou embora, eu vou voltar para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar um outro Consolador. Jesus sabia que Ele morreria na cruz, que Ele ressuscitaria ao terceiro dia e que Ele voltaria aos céus. Mas Jesus ele não nos deixou sozinhos. Naquele momento Jesus fez a promessa do Espírito Santo. E essa promessa já se cumpriu no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. O Espírito Santo foi derramado sobre a terra. E hoje Jesus não está mais nesse mundo fisicamente. Fisicamente ele não está mais aqui. Mas nós não estamos sozinhos. Ele enviou uma outra pessoa para ocupar o seu lugar, o Espírito Santo. Toda aquela pessoa que serve a Deus, todo aquele que crê em Jesus e serve a Deus, ele se torna morada do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo mora em você. E o Espírito Santo, andar com o Espírito Santo é como andar com Jesus. Porque Jesus é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Nós temos Deus morando dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. Jesus voltou para os céus, mas Ele enviou o Espírito Santo para andar conosco. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Quando você viver uma situação que você vai precisar de ajuda, muitas vezes quando nós vivemos uma situação que nós precisamos de ajuda, nós batemos em todas as portas, nós pedimos ajuda para todas as pessoas, mas existem situações que ninguém pode nos ajudar. Nesse momento nós devemos lembrar que existe um ajudador, o Espírito Santo. Quando você precisar de ajuda, abra o seu coração, peça ajuda a Deus, pois o Espírito Santo que mora em você, ele é o nosso ajudador. Amém. Quando acontecer uma situação que alguém te ferir, alguém decepcionar você, machucar o seu coração, quando você estiver se sentindo triste, sozinha, abandonada, saiba, há um Consolador morando dentro do seu coração. O Espírito Santo ele é o nosso Consolador. Toda vez que você se sentir sozinha, triste, toda vez que uma pessoa decepcionar você, abra o seu coração para Deus e peça para o Espírito Santo consolar o seu coração com a paz e com a alegria que vem de Deus. Nós temos um Consolador morando em nós. Toda vez que você estiver vivendo uma situação que você não encontra mais saída, você não encontra mais solução, seu casamento você vê que não tem mais solução, os seus filhos você não sabe mais o que fazer para ajudar os seus filhos, saiba, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso conselheiro. Ele nos mostra o caminho. Ele nos dá a direção.
Ele nos aconselha. Nós não estamos sozinhos. Jesus voltou para o céu, mas Ele enviou um consolador, um conselheiro, um amigo. E tudo isso é a pessoa do Espírito Santo. E nós precisamos nos relacionar com Ele. Gostaria que você fechasse seus olhos. Deus nos trouxe aqui para nos dizer que nós não estamos sozinhos. Jesus